Olá, está começando agora mais uma edição do Folha TV, uma parceria entre a Folha de Londrina e a UniTV. No programa de hoje vamos falar de 13º salário, de carreira profissional e de arte e história. Não saia daí, veja só o que a gente preparou para você. Abono de fim de ano, o que fazer para usar bem o dinheiro extra do 13º? Mudança de carreira. Como saber se é a hora de dar uma reviravolta na vida profissional? E ainda, Haru Ohara por Maria Ohara. A exposição que a filha fez em homenagem ao pai e aos 80 anos de Londrina. Fique com a gente, o Folha TV está só começando. Vem aí o 13º salário. Essa é a boa notícia. A má notícia é que a maior parte dos brasileiros vai usar esse extra de fim de ano para pagar dívidas. O Folha TV conversou com um economista para dar dicas de como usar bem esse dinheiro e ainda de como se prevenir para não enfrentar tudo isso de novo em 2015. Entra ano, sai ano e ele continua sendo esperado ansiosamente. A primeira parcela do 13º tem que ser paga até o fim de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. A maioria das pessoas está em contagem regressiva faz tempo. O número de pessoas que vão usar essa renda extra para pagar dívidas aumentou 9,68% de 2013 para 2014. Em contrapartida, menos gente vai usar parte do dinheiro para comprar presentes. A queda foi de 21,43%. Os dados são da pesquisa realizada pela ANEFAC, a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Confira o resultado. 68% dos entrevistados vão usar o 13º para pagar dívidas já contraídas. 11% vão usar parte do valor para a compra de presentes de fim de ano. 11% vão poupar e aplicar uma parte para cobrir despesas tradicionais de início de ano. 6% já receberam parte ou todo o 13º ou fizeram empréstimos por antecipação. 2% vão usar para compra ou reforma de moradia. 2% vão poupar parte do que sobrar. Ainda segundo a pesquisa, 43% das dívidas que devem ser quitadas são provenientes do cartão de crédito e 38% do cheque especial. Já o mapa da inadimplência da Serasa Experian revela que 1 a cada 4 brasileiros tem dívida vencida acima de R$200 e há mais de 90 dias. São 35 milhões de pessoas nessa situação. O grande erro foi os governos, Lula e agora o governo Dilma, tem incentivado o crédito. Ou seja, gaste que não tem problema, é só uma marolinha, tudo. Só que tiveram pessoas, gastar é uma coisa, se nós todos não gastarmos, a economia quebra. Mas tem que gastar com comedimento, novamente. As pessoas foram muito à fonte e simplesmente descontrolaram. Tem pessoas que têm 3, 4 cartões de crédito e não vê quanto está gastando. Isso é um problema muito sério. Então, foi um descontrole. O governo incentivou, sob todas as formas, certo? Inclusive reduzindo IPI de linha branca, de automóveis, tudo. E as pessoas atenderam o apelo do governo e se endividaram. O economista e professor da Universidade Estadual de Londrina deu ainda algumas orientações para quem está devendo ou para quem pretende usar bem o dinheiro do 13º. Bom, se a pessoa não está entre aquelas pessoas, 62% aproximadamente, que estão endividadas, ela pode pensar em viajar, pensar na saída de final de ano, pensar nos impostos do início do ano, IPVA, que vai ter um desconto substancial, no IPTU, que nós não sabemos até onde vai, matrícula escolar, essas coisas todas. Prioridades. Se ele está endividado, a primeira coisa que tem que pensar é o seguinte: eliminar os juros caros. Se ele está com cartão de crédito estourado,
pagando só o rotativo, ele tem que eliminar essa dívida urgentemente. Se ele está com o cheque especial também estourado, tem que eliminar essa dívida. Então, talvez até pensar em abater parte da dívida se o problema dele é muito grande, certo? Muito cuidadosamente dimensionar o resto, o que ele vai fazer com o dinheiro. Se faltar dinheiro... O que as pessoas têm que fazer? Novamente, racionalidade na utilização do dinheiro, porque o dinheiro é seu, não é do comércio, não é da indústria, não é de ninguém, certo? Então ele tem que ser tratado com carinho. Então veja aonde aperta o seu calo, onde o seu sapato está apertando e tome suas decisões racionais. 13º antecipado. Se há endividamento, tentar eliminar esse problema, para alguns é impossível, tem pessoas muito endividadas, mas ele deve tratar essa parcela com carinho. Depois pensar em presentes de Natal. Já existem pesquisas dizendo que o bônus do médio dos presentes de Natal já caiu novamente. Talvez nós tenhamos novamente um Natal da lembrancinha, certo? Então, eu acho que a pessoa tem que pensar muito no que vai fazer com esse dinheiro. E aí até a gente está falando exatamente sobre isso. Presentes de Natal. Se a gente verificar, o 13º, ele chama abono Natal. Ele é um dinheiro que não era para estar esperado e era para a pessoa transformar em presentes, em viagens, em férias. Férias é muito bom para recarregar a máquina. Então, digamos, se ele já comprometeu esse abono Natal antes, isso é perigoso. E do jeito que a coisa vai também, pode ser que daqui mais alguns tempos, esse abono seja integrado mensalmente ao salário, certo? Para não haver esse peso no comércio, na indústria no final de ano. Certo? Tem empresas que pagam isso numa boa. Agora, tem empresas que se sacrificam, tem até linhas de financiamento, bancos oficiais, para financiar 13º e os encargos. Isso mostra que não é muito fácil para algumas empresas pagar o 13º. Então, digamos, se a pessoa tem esse dinheiro, é um dinheiro extra que vem, ela deveria tratar com muito carinho para acertar a sua vida. IPTU e IPVA antecipado. Primeira coisa, o IPVA. No governo Requião, o desconto ele diminuiu de 10% para 5%. 5% já era um desconto substancial, então tinha que ser aproveitado. Com 10% agora, não há a menor dúvida que tem que ser pago, é óbvio, sem estourar cheque especial e sem estourar cartão de crédito. Ou seja, se você tiver dinheiro, pague, porque não há aplicação financeira nenhuma que dê isso, principalmente que você só teria mais 2 meses praticamente para pagar. A segunda coisa que eu falo com o consumidor é o seguinte, os custos de transação. Quantas vezes você vai ao banco, e só tem um banco para pagar, certo? Para fazer esse pagamento. Você vai pagar o IPVA, um licenciamento e o seguro obrigatório. Então, digamos, isso custa dinheiro, tempo em fila, certo? Custa dinheiro. Então, faça sacrifício e pague. Quanto ao IPTU? Em nível de outras cidades, você tem 15% de desconto, tem que pagar e fim de papo, tem 10% de desconto, tem que pagar. Mas Londrina está numa situação diferente. Nós temos um aumento que para algumas pessoas está significando aí 150%, 200%, certo? Eu acredito que isso não passe na Câmara, porque os vereadores terão racionalidade para decidir. Mas se passar, a solução é o seguinte, todas aquelas pessoas que pagavam com desconto antecipadamente, provavelmente não terão caixa para pagar. Devem entrar em juízo e depositar em juízo e não pagar nada. Como não se endividar em 2015? Todos nós falávamos, os economistas sérios, pelo menos não os de chapa branca, que 2014 ia ser um ano difícil, porque tinha Copa, tinha eleição. Nós estamos vendo aí água pela cabeça. 2015 não vai ser diferente. Vai ser muito terrível, porque nós vamos estar pagando conta da eleição ainda e devemos ter um aperto com o novo ministro da Fazenda, com todas as medidas que foram postergadas e que vão ter que ser tomadas. Teremos anos difíceis pela frente. Então, de novo, cautela, racionalidade, cuide bem do seu dinheiro, cuide bem do seu emprego, mantenha seu emprego. E depois do intervalo, o Folha TV discute a insatisfação com o trabalho, como identificar se é algo passageiro ou se é hora de mudar.